Segundo livro de Samuel, capítulo 6, vamos ler até o versículo número 9. Diz assim a palavra de Deus: Tornou Davi a ajuntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Dispôs-se e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiú, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiú ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: Como virá a mim a arca do Senhor? Amém. Pai, obrigado pelo privilégio que temos de ouvir a Tua palavra nessa noite. Meu Deus, mas não queremos apenas ouvi-la, queremos compreendê-la com o nosso coração, também com a ministração do Espírito Santo, nos esclarecendo, abrindo o nosso entendimento, derrubando barreiras de cansaço, de distração, porque é dessa palavra, meu Deus, que precisamos para enfrentar os dias maus. Ó Deus, rogamos ao Senhor que nessa noite essa palavra seja ministrada, que haja, meu Deus, esses corações sedentos pela Tua voz, que eles também desejem colocar essa palavra em prática, e eu entrego minha vida em Tuas mãos, rogando pela unção, pela graça, que o Espírito Santo possa me revestir e que eu possa ser Teu mensageiro nessa noite, falando aquilo que estiver no Teu coração. Essa é a nossa oração e fazemos juntos agradecendo em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmão. Queridos, vemos aqui uma passagem, não é? Em que Davi, nesse momento já ungido rei, ele deseja levar a arca, e como você leu aqui comigo, era a arca sobre a qual se invocava o nome do Senhor dos Exércitos, acima, não é, dos querubins, a arca que ficava no tabernáculo, no Santo dos Santos, onde o sumo sacerdote, somente ele podia entrar uma vez por ano. E Davi então deseja levar essa arca, o símbolo da presença de Deus, para o lugar de adoração. Ela estava em outro lugar, que não Jerusalém, e ele tem um desejo de levar essa arca para Jerusalém. Algo simples, lícito, não é? Algo correto, um desejo correto, lícito. E nós vemos aqui no primeiro livro de Crônicas, que também fala dessa mesma passagem, primeiro livro de Crônicas, no capítulo 13, do versículo 5 ao 14, veja só, do versículo 1 em diante: Consultou Davi os capitães de 1000 e de 100, todos os príncipes, e disse a toda a congregação de Israel: Se bem vos parece, e se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel e aos sacerdotes,
e aos levitas com eles nas cidades, nos seus arredores, para que se reúnam conosco, tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Davi, então, ele aqui no livro de Crônicas também faz essa convocação e veja, ele até menciona, se bem vos parece, se é da vontade do nosso Deus, e isso aconteceu, pareceu bem ao povo, o povo concordou. Ora, é um desejo lícito, correto, de certo é da vontade de nosso Deus que a gente traga a arca para o lugar de adoração, para Jerusalém. Não há nada de errado nisso, vamos fazer. Como você viu aqui, a arca, ela estava em outro lugar chamado Baalá de Judá, que significa os senhores de Judá, e também tem um outro nome que você viu, Kiriat Jearim, que significa cidade das florestas, mas não estava em Jerusalém, estava em outro lugar, e ela precisava ir para o lugar de adoração. Então aqui nós vemos que era o símbolo da presença de Deus, que havia sido usado de maneira errada e agora estava numa terra estranha. Não era o lugar para ela ficar. Vai lá no primeiro livro de Samuel, um pouquinho antes, no capítulo 4, e você vai ler até o versículo 4 comigo. E diz assim: veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu a peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Afeca. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel, e travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus, e estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos de nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins. Os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Se você continuar a ler depois, você vai ver que essa arca foi tomada, ela foi levada pelos filisteus. Eles passaram novamente por uma derrota, e não somente derrota, mas ainda a presença de Deus, esse símbolo tão importante para Israel, foi levado pelos filisteus, levado para a terra deles, para uma terra estranha. Então, símbolo da presença de Deus, usado aqui, nesse momento, de maneira errada. E nesse ponto do segundo livro de Samuel, em que Davi tem esse desejo, havia se passado 20 anos, desde esse momento que nós lemos, no capítulo 4 do primeiro livro de Samuel, até esse momento em que nós lemos o segundo livro, no capítulo 6, passaram-se 20 anos que a arca estava longe, estava em outro lugar. Então, queridos, nós vemos aqui que, poxa, tudo coopera, tudo concorre, não é? Para, olha, uma coisa lícita, vamos fazer, poxa, não era para ela estar lá, porque afinal de contas, ela foi desrespeitada, ela foi violada, houve um mau uso dela, não é? A arca do Senhor não foi criada por Deus, não foi dada a ordem para que o povo levasse ela numa batalha. Olha, com a presença dela a gente vai ter uma vitória. Não foi esse o objetivo da confecção da arca. Então, o contexto era esse: desrespeito, mau uso, 20 anos afastado, um desejo lícito para qualquer um que olhasse e recebesse essa notícia, assim, poxa, é da vontade de Deus, decide pôr a arca no lugar certo. Maravilha. Pois é, mas deu errado. Você viu aqui comigo que ele tentou, mas deu errado. Aconteceu uma tragédia. E aí nós
aprendemos, se é que já não ouvimos isso outras vezes, que coisas certas podem ser feitas de maneira errada. E isso acontece muito na igreja. Coisas certas, por exemplo, oração é uma coisa certa, mas é feito com o desejo errado, da maneira errada. A Bíblia mesmo nos diz: vocês oram e não recebem porque pedem mal, pedem para se esbanjar nos seus deleites, nas suas vontades. A oração é um exemplo, o dízimo, a oferta, outro. Coisas certas feitas de maneira errada. Então, nós precisamos aprender que Deus requer um procedimento para as coisas, mesmo que elas sejam corretas, mesmo que seja inclusive da vontade dele. Claro que era da vontade dele que a arca fosse para Jerusalém, mas Deus requer um procedimento para as coisas. Ele requer, uma maneira para as coisas, e isso, inclusive, para estar na sua presença. E era exatamente o que a arca simbolizava, a presença de Deus. Quando Davi tem esse desejo, ele tem o desejo de trazer a presença de Deus para Jerusalém. E quando nós também temos um desejo lícito no nosso coração, de, poxa, eu quero estar na presença de Deus, nós louvamos isso, é um desejo de todo cristão, eu quero estar na presença de Deus. É lícito, sim, mas nós podemos fazer da maneira errada. E aí, irmãos, fazendo da maneira errada, vai dar zebra. Tragédias podem acontecer, porque nós não observamos o que Deus requer. Nós, muitas vezes, queremos fazer as coisas de maneira atabalhoada, sem observar os preceitos de Deus, os seus princípios. Você já ouviu aqui na igreja várias vezes que princípios de Deus são eternos, não caducam. Não é porque estão aqui no Antigo Testamento que não valem hoje. Valem sim, é um princípio de Deus. O que nós vamos ver aqui hoje são princípios de Deus, que Ele requer ainda hoje, inclusive com a sua presença. Inclusive para que Ele, venha a nós, para que estejamos e permaneçamos na presença dEle. Então o que a gente precisa aprender? Para não dar errado, olhar para a Bíblia. Vamos aproveitar os episódios narrados aqui, para a gente não repetir o mesmo erro. Vamos olhar para esse evento e aprender um pouco sobre a presença de Deus, sobre o que ela é e como nós devemos proceder para desfrutar dessa coisa tão lícita e maravilhosa que é estar na presença de Deus. Primeiro é que essa presença não é um amuleto. Como ouvimos e lemos aqui na passagem lá do primeiro livro de Samuel, ela não é um amuleto. E talvez poderia até haver no coração de alguém daquela época, acredito que não no de Davi, mas no coração de algumas pessoas até poderia ter aquela sensação de dizer assim: bom, a arca agora está aqui em Jerusalém, agora me sinto seguro. Isso te parece familiar? Isso é um amuleto. O amuleto, a definição de amuleto é algo que você carrega ou você faz que te faz sentir seguro, protegido. E o ser humano gosta de amuletos, não é, irmão? O ser humano adora bater na madeira, o ser humano adora desviar da escada na calçada, achando que vai trazer má sorte. O ser humano adora manter um exemplar da Bíblia aberto no Salmo 91, adora carregar um santinho no bolso, um crucifixo pendurado no peito,
alguma coisa, alguma mandinga, né, que dê a ele aquela sensação de segurança. O ser humano gosta disso, porque é mais fácil, é mais tranquilo você colocar alguma coisa no bolso, né, um dente de alho, colocar um galinho de arruda, do que você assumir um compromisso, do que você obedecer um princípio. Então o ser humano gosta de amuleto, é muito mais prático. E Deus nos ensina, a primeira lição para nós é que Ele não pode, Ele não admite, você não pode ter a sua presença e o amuleto ao mesmo tempo. Você tem que escolher um ou outro, como é ensinado na Bíblia. Não se pode servir a Deus e as riquezas. Jesus disse que não se pode servir a dois senhores, porque ou você vai agradar um e desagradar o outro. Então, você tem que escolher, como Josué disse, escolham e decidam hoje a quem vocês vão servir. Eu e minha casa serviremos a Deus. Então, nós não podemos ter a presença de Deus e o amuleto, porque eles não convivem. Deus disse, a minha glória não a dou a outrem. Deus exige a primazia, Deus exige o primeiro lugar, a exclusividade. Quando você se entrega, Ele quer você por inteiro. Então Ele não vai dividir a sua vida com um amuleto. Então não adianta querer fazer da oração um amuleto. Não adianta querer fazer do dízimo um amuleto. Não adianta querer participar de um ministério, ser líder de um ministério, um amuleto. Porque os dois não coexistem. Então Deus deseja, exige exclusividade. No primeiro livro de Samuel, lá no capítulo 5, é um evento que aconteceu lá com os filisteus, né, que é bem significativo. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 5, até o verso 7, é quando a arca está na casa de Dagon, um deus dos filisteus. Veja só o que diz. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdod. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagon, junto a este. Já está errado. Bota a presença de Deus na casa de um Deus estranho, na casa dele, e dividindo o mesmo recinto que ele. Levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdod, no dia seguinte, eis que estava caído Dagon com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Tomaram-no e tornaram a pô-lo no seu lugar. Levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagon jazia caído de bruços diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagon e as duas mãos estavam cortadas sobre o limiar, dele ficara apenas o tronco. Por isto, os sacerdotes de Dagon e todos os que entram no seu templo não lhe pisam o limiar em Asdod até o dia de hoje. Porém, a mão do Senhor castigou duramente os de Asdod e os assolou e os feriu de tumores, tanto em Asdod como no seu território. Vendo os homens de Asdod que assim era, disseram, não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagon, nosso Deus. Aqui nessa passagem é bem ilustrativo, exemplificativo de que Deus não divide a sua glória nem com uma imagem. Naquele momento, a arca que simbolizava a presença de Deus coloca no mesmo lugar que o tal do Dagon. Não, esse aí não vai ficar no mesmo lugar que eu. Esse tem que ficar com o rosto em terra, porque eu não vou dividir um espaço com um Deus feito por mãos humanas. Então, nós aprendemos que não podemos ter a presença de Deus e um amuleto. Foi como Deus ensinou o povo de Israel.
se na batalha vocês querem ter a minha presença, não usem a arca como um amuleto. Se vocês vão usá-la, eu estou fora. E se Deus está fora, a derrota é certa. Foi o que aconteceu com o povo naquele momento. Brilhante ideia, né? Parece ilícito, parece legal. Vamos carregar a arca de Deus. Pois é, mas o desejo que estava no coração era de carregá-la como um amuleto. Não, vamos levar porque aí ela vai fechar a gente, né, pelos quatro cantos, vai nos dar mais poder, a gente vai ter vitória só por causa da arca. Não, Deus está ensinando, não façam isso, porque toda vez que vocês colocam um amuleto no meu lugar, eu estou fora. Então, primeira lição para nós: presença de Deus não é um amuleto, sua presença não é um objeto de decoração. Não podemos fazer, de nada do que é de Deus como se fosse algo para ser vistoso, para agradar. Todas as vezes que o povo de Deus teve essa brilhante ideia, deu errado. Então, a presença de Deus, queridos, não é para ser usado como um objeto. Não é para ser carregado dentro do bolso. Ainda que seja, como os judeus usavam, um filactério, algo externo, uma manga que seja, um adorno, que queira demonstrar uma santidade ou um poder. Isso não está no mesmo lugar, não tem, o compartilhamento com a presença de Deus. Então, Deus não é decoração, sua presença não é decoração, sua presença não é amuleto, e Ele quer exclusividade. Então, isso é um princípio de Deus, não vai mudar. Deus não vai permitir agora que isso aconteça, porque Ele sempre agiu assim. E também a sua presença não pode ser manchada nem violada. Isso é algo que também nós precisamos aprender, e aprender de uma vez por todas. Volta lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 6, do versículo 19 ao 21, olha só. Feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca do Senhor. Sim, feriu deles 70 homens. Então o povo chorou, porquanto o Senhor fizera tão grande morticínio entre eles. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia estar perante o Senhor, este Deus santo, e para quem subirá desde nós? Então, irmãos, a presença dele não pode ser maculada, não pode ser vituperada, não pode ser manchada. E onde isso acontece, Deus também se retira. Se houver essa contaminação, essa profanação, a presença dele não está ali. Quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, tem um momento que ele diz: santificado seja o teu nome. O que isso quer dizer? Separado seja o teu nome. Senhor, eu não misturo o seu nome, a sua presença, com o que é profano. Então o teu nome precisa ser separado do que é comum, do que é corriqueiro, dos demais. Não pode haver essa mancha. Então Deus requer exclusividade. Deus não é um objeto de decoração, e a sua presença não pode ser manchada, não pode ser contaminada. O que era requerido dos sacerdotes era purificação. Havia um cerimonial antes dele ser dedicado ao sacerdócio e antes dele oferecer um holocausto, dele entrar no Santo dos Santos, a tal ponto, irmãos, que ele entrava lá
amarrado pelo calcanhar. Porque se ele, né, desrespeitasse, se ele ousasse manchar ou macular a presença ali, aquele momento, ele poderia ser fulminado. E hoje, irmãos, é algo que sempre vem à minha cabeça quando eu leio esse texto. Graças a Deus, o Senhor não fulmina ninguém hoje. Porque se fulminasse, irmãos, a pergunta aqui do versículo 20, quem poderia estar perante o Senhor, este Deus Santo? Quem poderia, se não fosse a sua misericórdia e graça manifestada na pessoa do Senhor Jesus, Ele, a figura viva da graça de Deus? Quem poderia, queridos? Então, hoje, Deus pode não fulminar. Ele até pode fazer, se quiser. Mas, via de regra, pelo que a gente vê aí nas igrejas, né, o pastor até mencionou aqui, nesse final de semana, as palhaçadas que acontecem nas pseudo-igrejas por aí afora. Se Deus estivesse hoje agindo com magia aqui no Antigo Testamento, seriam fulminados todos. Mas Ele não faz assim. Porém, o que eu preciso entender é que Ele retira a sua presença. Ele não está participando disso. Então você pode ter certeza que em muitas igrejas em que parece santidade, parece lícito, parece da vontade de Deus, mas se Deus estiver ali com a sua imagem, com a sua pessoa violada, Ele se ausentou dali. Então há muitos ministérios, há muitos pastores em que Deus já tirou o seu espírito, estão por sua conta e risco. Mais cedo ou mais tarde a máscara vai cair, tudo será revelado. Somente aquele que persevera na presença de Deus, aquele que persevera com o coração íntegro, inteiro, e sabe, conhece esses princípios e o valor que tem que ser dado a eles, somente esse permanece com a presença de Deus. Esse é a igreja remanescente. Esse é o que passa pela porta estreita. Esse é onde Deus está. Então, são coisas que nós precisamos aprender. Primeiro deles é que a presença de Deus não é um amuleto. Segundo, é que ela deve ser conduzida do jeito correto. Abre lá no livro de Êxodo, no capítulo 25. Êxodo 25, do versículo 10 ao 16. Êxodo capítulo 25, do versículo 10 ao 16. Diz assim: também farão uma arca de madeira de acácia, de 2 côvados e meio será o seu comprimento, de 1 côvado e meio a largura, e de 1 côvado e meio a altura. De ouro puro a cobrirás, por dentro e por fora a cobrirás, e farás sobre ela uma bordadura de ouro ao redor. Fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos da arca, 2 argolas num lado dela, e 2 argolas no outro lado. Farás também varais de madeira de acácia, e os cobrirás de ouro. Meterás os varais nas argolas aos lados da arca, para se levar por meio deles a arca. Os varais ficarão nas argolas da arca, e não se tirarão dela. E porás na arca o testemunho que eu te darei. Então, aqui nas instruções que Deus deu em Êxodo, Ele disse como Ele queria a arca, mas Ele disse também como deveria ser transportada a arca. Ora, a arca deve ser transportada com varais através das argolas. É assim que Deus determinou. Mas nós vimos aqui que ela foi conduzida de outra maneira diferente. Aí o argumento até poderia ser assim: poxa, mas
A gente ficou sabendo, né? Estou imaginando aqui eles naquele tempo, tá? A gente ficou sabendo que os filisteus, quando trouxeram, isso está na palavra, você pode ler depois, os filisteus, quando trouxeram ela para cá, eles fizeram assim, eles fizeram um carro novo, pegaram, né, 2 bois lá, que eles nunca haviam levado nenhuma carga, e colocaram a arca lá, e os bois levaram e foram até esse lugar. Então, se eles fizeram assim, a gente pode fazer também. Queridos, aprende uma coisa: o que o mundo faz, o que o ímpio faz em relação a seu relacionamento com Deus, não é para você. Não use o que eles fazem de parâmetro para você, porque Deus tem para você um padrão extremamente elevado, muito superior. Então não adianta a gente olhar para o que fazem por aí. Poxa, tem igreja que faz assim, assim, assado. Pois é, mas o padrão de Deus para mim é muito maior. Eu não posso me rebaixar a esse nível. O que Deus exige de mim é muito mais. Então eu não posso olhar para o que os filisteus fizeram, para o que os outros fazem, e achar que isso está certo, que para nós vai dar certo também. Eu tenho que olhar para a palavra de Deus para ver se isso é lícito, se Deus permite isso também, se está de acordo com a palavra de Deus. E aí quando você olha e vê quem conduziu o carro, você vai ver também lá em Números capítulo 4 que conduzir, levar a arca era privilégio dos levitas. Podia alguém de outra tribo, alguém da tribo de Judá poderia carregar a arca? Não. Está escrito lá, Números 4. Quem irá levar a arca? Os levitas. E mais, os descendentes de Coate. Os descendentes eram Gerson, Coate e Merari. Mas cada um deles tinha um serviço específico. Todo o serviço, né, do tabernáculo estava a cargo dessas 3, dos gersonitas, dos coatitas e dos meraritas. E carregar a arca era a exclusividade dos coatitas. Então Deus tem um padrão, Deus tem, irmãos, é muito elevado. Por isso que eu digo mais uma vez, o que o mundo faz lá fora, o que os outros fazem, não é para você. Porque você tem um padrão de Deus que é sobremodo elevado. Então você tem instruções de Deus. Tem coisas que você pode e deve fazer, tem coisas que você não pode fazer. Deus não disse para você fazer. Então você tem que aprender e você tem que praticar assim. Ela tem que ser conduzida do jeito correto. A presença de Deus tem que ser conduzida do jeito correto. Você é um representante de Deus aqui na terra, concorda? Você é sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você é um representante de Deus na terra. Você pode conduzir a presença de Deus de qualquer maneira? Você pode conduzir essa presença como o mundo conduz? Como o mundo se comporta? Não. Porque para você o padrão, o sarrafo é lá em cima. Pastor, mas é difícil de cumprir com isso. Sinto muito. O padrão de Deus é assim. O sarrafo dele é lá em cima. Se você quer rastejar, esteja, amigo. É problema seu. Mas se você quer carregar a presença de Deus, você tem aqui na palavra de Deus o procedimento que ele requer. Então Deus está aqui mostrando que existe uma maneira correta. Deus não precisa, de nenhum aparato moderno ou vistoso
para a sua presença, como foi o caso deles. Vamos pegar um carro novo, né? Segundo o livro de Samuel, capítulo 6, vamos imitar os filisteus, vamos pegar um carro novo. Segundo o livro de Samuel, capítulo 6, verso 3. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. É assim que a gente leu lá em Êxodo? Foi assim que Deus mandou conduzir a arca? Não. Vai dar errado? Vai dar errado, irmão. Não é assim que Deus requer. Não é assim que Deus diz, mas eles fizeram e deu certo. Não é para você. Para você é outro patamar. É outro patamar, irmãos. É outro nível. Então, Deus não precisa de nenhum aparato moderno, algo vistoso. É carregar na argola mesmo com varal. Mas esse troço é tosco e antigo. Não me interessa, é assim que Deus exigiu e é assim que eu vou carregar. Não me interessa se o mundo está mais moderno, se os outros fazem de outro jeito. O meu padrão é assim. E eu tenho que viver conforme os preceitos de Deus. Eu tenho que viver conforme os seus padrões. A sua presença, se você olhar na Bíblia, não é em coisas vistosas, luxuosas e majestosas. Muito pelo contrário, a sua presença é frequentemente vista na Bíblia nas coisas humildes. Veja comigo lá na carta de Tiago, no capítulo 4, no verso 6 e no verso 10. Diz assim: antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Versículo 10 agora. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Então Deus prefere, o padrão dele é o humilde. Como nós vimos, não é? Esse final de semana, o Sermão do Monte, bem-aventurados os humildes de espírito, porque eles herdarão o reino dos céus. Então Deus se faz presente nas coisas humildes, nas coisas que não são. Assim ele resolveu fazer, confundir as sábias com as que nada são. Porque ele não precisa de nenhum aparato moderno, de nenhum carro novo, não precisa inventar nada novo, nada complexo, porque Deus tem um padrão para mim. Primeira carta de Pedro, no capítulo 3, do versículo 1 ao 4. Diz: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio de procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. O que Deus valoriza? Deus quer coisas vistosas, caras? Não. Deus se agrada de um simples espírito manso e tranquilo, de um coração puro, entregue nas mãos dele. Aí as pessoas olham e falam assim: poxa, pastor, então a mulher tem que andar horrorosa, né? Deixar o pastor Paulo sem trabalho, não vai poder mais frisar o cabelo, não vai poder mais... Não, o texto não está dizendo que é proibido. O que não se pode é ter isso em detrimento do outro. É a mesma coisa que substituir. Eu uso o amuleto porque é mais fácil carregar o amuleto do que a presença de Deus. A presença de Deus é muito mais trabalhosa, exige um esforço, não é? Eu tenho que abrir mão de um monte de coisa. A mesma coisa é ter uma aparência externa. É muito mais fácil ter uma aparência externa do que de fato uma vida com Deus.
Então o texto está dizendo isso, mas o que Deus dá valor é que o homem interior do coração, unido a essa vestimenta de um espírito manso e tranquilo, esse sim é de grande valor diante de Deus. Então, o que nós aprendemos também, que essa presença tem que ser conduzida da maneira correta. O último ponto, Davi fica então com uma pergunta, e talvez muitos de nós estejamos com essa mesma pergunta agora na cabeça, no segundo livro de Samuel, no capítulo 6, do verso 9 ao 11, ele faz a pergunta: como virá a mim a arca do Senhor? Como é que eu vou fazer então? Poxa, eu fiz e deu errado. Poxa, era um negócio certo, era algo lícito, era da vontade de Deus, mas deu errado. Aí, nesse momento, irmãos, é aquele em que sempre chega alguém e nos dá uma luz, nos traz uma palavra de Deus, um esclarecimento, porque no segundo livro de Samuel, aí no capítulo 6, no verso 12, dizem assim para Davi: então avisaram a Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, com alegria, fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Chegaram e disseram para ele: olha, Deus se agradou dele. Deus abençoou tudo que ele fez. Deus se agradou e não fulminou ninguém lá. Então Davi, nesse momento, tem uma explosão de alegria e ele decide voltar às origens. Diz assim: cara, peraí, não vamos reinventar a roda, não. Vamos fazer como Deus requer. Vamos fazer como Deus está lá exigindo para nós. Vamos voltar para o texto e vamos fazer conforme Deus determinou. Vai lá no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 15, no versículo 2. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e o servirem para sempre. Davi vê assim: cara, como é que eu fui burro? Pô, Deus determinou que ninguém podia levar a arca se não fossem eles. Gente, vamos fazer a coisa do jeito certo. E aí ele então descobre que Deus quer estar presente, mas do jeito certo. Não é que Deus não queira estar presente, Ele quer, mas Ele não pode estar presente do jeito errado. Como eu disse, Deus não pode estar ao mesmo tempo com um amuleto. Ou você tem um amuleto, ou você tem a presença de Deus. Então ele reconhece, descobre, no primeiro livro de Crônicas, aí no capítulo 15, do verso 11 ao 13, diz assim: chamou Davi os sacerdotes Zadok e Abiatar, e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab, e lhes disse: vós sois os cabeças das famílias dos levitas, santificai-vos vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe preparei. Pois visto que não a levastes na primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque então não o buscamos segundo nos fora ordenado. Veja aqui como Davi diz: eu quis levar a presença dele, mas não fiz como me foi ordenado. Então, irmãos, tem que olhar para a palavra de Deus, até para carregar a presença de Deus, para estar na sua presença, tem que ser como Ele ordenou. Então, nele, no reino de Deus, Ele não permite troca de papéis. É Gerson, Coate, Merari, só eles vão fazer. Quem vai carregar a arca são os coatistas, só eles vão fazer. Não dá para trocar o papel, não é bagunça. Não dá para, porque vai dar errado. Deus pode não fulminar, mas Ele já não está mais ali. Ele já não está mais presente. E aí, de vez em quando, Deus derruba alguém do cavalo. De vez em quando, Ele fulmina um. De vez em quando, acontece, para que a gente perceba
o nosso erro. Talvez você já tenha caído do cavalo, talvez você já tenha levado uma bordoada, mas Deus faz assim para que a gente perceba o erro, o engano, e para que a gente volte para o caminho certo, para que a gente faça como Davi, vamos fazer da maneira correta. E aí o resultado, tudo transcorreu na mais perfeita ordem. Primeiro livro de Crônicas, lá no capítulo 15, no verso 15. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros pelas varas que nela estavam, como Moisés tinha ordenado segundo a palavra do Senhor. É da maneira antiga, é da maneira que Deus disse. Poxa, pastor, mas agora tem uma maneira mais nova aí, inventaram um troço moderno. Não me interessa. Deus mandou fazer assim, vamos fazer assim, pronto. Porque é assim que Ele vai estar presente. O que você prefere, fazer do jeito moderno, sem a presença dEle, ou do jeito antigo, com Ele junto? É uma decisão que você tem que tomar para a sua vida. Então, escolha fazer as coisas do jeito certo. Escolha fazer as coisas como Deus disse, porque Ele escolheu as coisas simples para confundir as sábias. Deus não deu nada, nenhuma instrução difícil demais. É muito mais fácil a gente seguir, é muito mais fácil a gente obedecer. E Jesus não entrou em Jerusalém em carruagens. Como eu disse, não houve uma suntuosidade, não houve, pompa. Ele entrou num jumentinho, porque foi assim que Deus determinou, estava assim na palavra, para que se cumprisse a palavra de Deus. Alguém podia dizer, Jesus, mas agora tem aí um jumento 2.0, 16 válvulas. Não precisa mais pegar, meu querido, o que está na Bíblia é esse aqui, é esse 1300 aqui, então é nesse que eu vou. Não me interessa, nem me oferece porque eu não quero. Então, a presença de Deus na sua vida é lícita, mas Ele não quer de qualquer maneira. Então vamos aprender juntos. Depois disso tudo, Davi era só alegria. Ele, quando estavam, Uzá e Aiô, estavam no carro, ele também estava indo à frente com símbolos, com harpas, mas deu errado. Depois, quando fizeram do jeito certo, Davi também ia à frente, pulando de alegria, porque estava diante da vontade de Deus. Estava obedecendo conforme Deus havia estipulado. Então, queira isso para a sua vida também. Vá diante dele, dando pulos de alegria, mas fazendo como Deus te ordenou. Não invente, não desista da presença do Senhor na sua vida, mas faça como Ele te ordenou. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Ó Pai, obrigado, meu Deus, pela Tua palavra. Mais uma vez, te agradecemos, porque Deus, ela vem a nós como uma instrução. Muitas vezes o Senhor nos exorta, muitas vezes o Senhor nos anima, mas muitas vezes o Senhor nos repreende, para que a gente seja corrigido, para que o nosso rumo vá para o lugar que o Senhor determinou, da maneira que o Senhor quer. E quem somos nós, meu Deus, para querer fazer diferente? Se assim fizermos, Deus, estaremos no mesmo caminho, indo para o mesmo lugar que tantos outros carros de boi estão por aí andando, mas indo para o precipício, longe da Tua presença. E não é isso que queremos, meu Deus. Queremos estar na Tua presença. Se ela não estiver conosco, não queremos dar um passo. Então, meu Deus, nos ajuda a fazer da maneira correta. Fala ao nosso coração. Nos ensina, meu Deus, como devemos fazer isso, para que não sejamos pegos, meu Deus, no caminho errado, para que não acabe num desastre na nossa vida, porque a Tua simples ausência já é um desastre completo.
Meu Deus, que nós possamos aprender com essa palavra, que não façamos do Senhor um amuleto, que não dividamos, meu Deus, a Tua presença com nada disso, que não busquemos, meu Deus, nada glorioso, mais que o nosso espírito manso, um coração humilde, íntegro na Tua presença, que é esse que tem grande valor para o Senhor, que esse seja o nosso maior prazer. Ó Deus, continua nos ensinando, fala conosco, é a nossa oração, te fazemos agradecendo em nome de Jesus. Amém.